Bom, e para entender melhor, apesar de todas essas incertezas, é bom lembrar que a guerra no Oriente Médio se amplia, com o dia sendo marcado por ataques e preocupações. Agora, quais as chances de revides ao território israelense? O nosso entrevistado agora é o presidente da Confederação Israelita aqui do Brasil, o médico Cláudio Lotenberg. Doutor Cláudio, como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vindo e boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, Thiago. É um prazer estar aqui na Jovem Pan. O prazer é nosso. Bom, doutor, é exatamente quase um ano, né? A gente estava aqui na Jovem Pan, o senhor participando muitas vezes da nossa programação, a gente falava sobre o início do conflito contra o Hamas, depois do ataque do Hamas, aquela festa em Israel. E eu pergunto, nesse momento, quase um ano depois, doutor, essa guerra se encaminha para... Qual o momento mais grave da situação no Oriente Médio? De que forma Israel deve continuar promovendo esses ataques e temendo também as reações? Veja, todo mundo fala em cessar fogo e todo mundo se esquece que essa guerra começou quando foi interrompido um cessar fogo. O cessar fogo foi interrompido por uma organização terrorista, Hamas. Simultaneamente, e aí já no norte do país, o Hezbollah também começa a atirar mísseis de maneira sistemática. Então, Israel vem sendo atacado por dois grupos terroristas de maneira contínua, de forma sistemática e de maneira esporádica pelo Houthis, que na verdade é outro grupo terrorista, esse estabelecido no Iêmen. O que esses grupos têm em comum? Eles têm o patrocínio de um país teocrático, autocrático, que é justamente o Irã, que até o presente momento se envolve nesse cenário através dos seus aliados, os seus proxies. Ele mesmo não se envolve. Israel, logicamente, desde o primeiro momento, vem se defendido. Pode haver até certas críticas em relação aos movimentos que Israel faz, mas em absoluto, em nenhum momento, negar que é um direito à autodefesa. Em algum momento, vocês ouviram que havia alguma proposta concreta de devolução dos reféns? Porque todo mundo está falando daquilo que Israel está fazendo e pouca gente se mobiliza no sentido de, quando se fala em cessar-fogo, trazer uma proposta concreta pela devolução dos reféns. Há mais ou menos um mês, nós assistimos aí um assassinato cruel, que se somam aqueles 1.200 pessoas, né, que foram mortas no primeiro momento, e aí 6 reféns que são mortos simultaneamente. E eu pergunto, quer dizer, alguém que mata reféns de forma cruel, como fizeram os últimos 6, está disposto a ter um cessar-fogo? Quer dizer, nenhuma dessas organizações terroristas quer. Aliás, elas são muito claras em relação ao seu desejo. Elas seguem muito bem as ordens do patrão, Irã. Eles querem destruir e varrer Israel do mapa e eliminar os judeus de todo o território de Israel e do mundo. Quer dizer, é uma marcha contínua. E a ONU, evidentemente, está assistindo, né? Tenta se mobilizar, quer criminalizar o que Israel faz, não chega a qualquer tipo de conclusão, não consegue ter uma ação efetiva. Existe um alinhamento, assim chamado, dos países do mal, Irã, China, Coreia do Norte, e lamentavelmente, quer dizer, aquilo que tem que ser eliminado, que é a pressão sobre o Irã, ninguém faz. A gente não vê nenhuma medida forte no sentido de justamente cortar os recursos que alimentam. No momento que esses grupos terroristas são, na verdade, contra-atacados por Israel, agora surge o Irã tentando dar algum sinal de vida e, quem sabe, se mobilizando. Muito difícil, riscos muito grandes. Eu acho que a gente precisa talvez entender o contexto como um todo, imaginar que não é uma guerra de Israel com os palestinos, não é uma guerra de Israel com os libaneses, é uma guerra de Israel pela sobrevivência contra o mundo do terror. Essa é a leitura do quadro. Ô, doutor, é sempre importante apelar também para a sua visão como médico, uma visão mais humanista, né? Porque a gente acompanha os ataques, Israel, inclusive, recebeu críticas pelos ataques que promoveu ao Líbano, mas também a população de Israel teme retaliações e, de novo, há uma corrida naquela região de pessoas deixando áreas de conflito. Como é que é possível fazer essa avaliação em relação aos civis? Tiago, eu estive em Israel, eu visitei. Aliás, muita gente critica e fala de Israel sem ter qualquer conhecimento daquilo que acontece em termos de geopolítica do Oriente Médio.
muita gente coloca e opina, fala sobre o Líbano. O Líbano está sequestrado por uma organização terrorista que é o Hezbollah. As pessoas estão esquecendo de que 70 mil pessoas abandonaram o norte de Israel e estão hospedadas em condições, evidentemente, diferentes daquela que seria o conforto de suas casas. Alunos abandonaram suas áreas de ensino. Quer dizer, um ano que vem sido bombardeado o Estado de Israel. A questão de Gaza também as pessoas não conseguem entender. Claro, Gaza não é Israel, Gaza é Gaza. Gaza faz parte de um terreno, de um território que foi devolvido. Aliás, foi abandonado pelo Egito. O mesmo Egito que em momento algum permitiu que fosse por lá estabelecido um canal humanitário, de ajuda humanitária. Ou seja, existe uma obsessão pelo discurso de que Israel está cometendo algum tipo de exagero, como se a gente pudesse fazer alguma mensuração daquilo que representa um estado de guerra. Guerra é guerra, é uma defesa de um Estado. É muito triste, é muito ruim, nós lamentamos muito a perda de civis de ambos os lados. Nós, judeus brasileiros, esperamos ansiosamente por uma solução pacífica. Nós, judeus do mundo, esperamos ansiosamente pelo estabelecimento de um Estado palestino, mas Estado palestino esse que respeita o Estado de Israel, também soberano, também com segurança. Então, enquanto não houver a leitura adequada quanto ao direito da existência do Estado de Israel, enquanto não tirarmos dentro dessa visão, desse mundo teocrático que o Irã quer impor ao contexto da sociedade contemporânea, porque ele começa pelo Oriente Médio, mas o que o Irã deseja, meu prezado Tiago, é em todo o mundo imprimir um modelo de sociedade, porque essa guerra é uma guerra de dois modelos de sociedade. Uma sociedade que prima pela liberdade, uma sociedade que luta pela democracia, uma sociedade que respeita a diversidade contra uma sociedade absolutista, que é, no fundo, o que o Irã deseja impor. Então, se não houver um entendimento por parte da sociedade maior, se não houver uma pressão daqueles que realmente fazem uma leitura adequada de tudo aquilo que está acontecendo, para que o Irã, ele sim, seja pressionado pela ONU e por vários países. Aliás, o Brasil também pôde, num determinado momento, ou até poderia, e pode tomar uma atitude um pouco mais produtiva, sim, pressionando o Irã para que isso seja interrompido. Mas nós não vemos esse movimento. Querem o quê? Que Israel interrompa, seja continuamente atacado por organizações terroristas. Não tem o direito de autodefesa. Uma leitura equivocada, pobre, e lamento muito, Tiago, dizer, num momento como esse, eu diria uma leitura de ações e de um comportamento antissemita. Doutor Luttenberg, a Dora Kramer quer fazer a última pergunta aqui dessa nossa conversa. Dora, doutor Cláudio Luttenberg com a gente. Doutor Luttenberg, era exatamente isso que eu ia lhe perguntar. Esse quadro de incompreensão que o senhor traçou, isso tem por trás, ou sustentando esse quadro, essa posição, essa mal-estar, essa leitura que o senhor diz equivocada em relação a Israel, é o antissemitismo que estimula isso, que movimenta isso? Dora, nós tivemos algumas formas de expressão de antissemitismo na história. Houve um de natureza religiosa, que acontece na época da Inquisição. Tivemos um de natureza racial, que foi aquele que aconteceu durante o período do Holocausto. Surge Israel e o antissemitismo que estava calado, ele recrudesce agora na forma de antisionismo. Digam a forma como quiserem dizer, interpretem da maneira como quiserem falar. Isso é puro antissemitismo. Por quê? Porque é impossível que nós não consigamos entender ou ler, ou as pessoas estão com cegueira, dizendo aí até da minha especialidade médica, as pessoas não querem enxergar a real natureza dessa equação. Israel tem o direito a ter um Estado. Em 1948 foram criados, por partilha, 2 Estados. Israel estabeleceu o seu. Países árabes, na verdade, disseram que expulsar os judeus da área de Israel não conseguiram fazer. Tentaram-se inúmeras vezes, Dora, você é uma mulher muito preparada e conhece a história. Tentaram-se vários acordos de paz para existirem 2 Estados. Mas não adianta, quer dizer, enquanto não houver uma solução que extermine Israel, para alguns isso acaba não acontecendo. Nós temos os números, nós sabemos que o número de manifestações e de atos de natureza antissemita em nosso meio aumentaram de maneira muito drástica. Nós estamos observando o que está acontecendo nos cenários das universidades americanas, ou seja, a esquerda, que patrocina muito disso, ela está sem causa.
E na sua defesa pelas minorias, que eu acho que é uma defesa até adequada, há um exagero. Quer dizer, há aqui uma ação que ultrapassa os limites do razoável. Porque uma coisa é o direito legítimo à defesa da criação de um Estado palestino. Outra coisa é permitir que essa existência possa aniquilar também o direito legítimo da existência de um Estado judeu, que é o Estado de Israel. Cláudio Luttenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil. Doutor Cláudio, como sempre, muito obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, e a gente sempre torce para que isso termine o mais rápido possível. Um abraço, até a próxima. Tiago, agradeço e aproveito para desejar um feliz ano do judaico a todos vocês. Shana Tová Umetuká. Sem dúvida. Um abraço, muito obrigado.